tudo bom? Vamos lá. Já treinei, fui pra academia, tem uma gotinha de água aqui. Lavei o óculos e já tomei café e vou pegar estrada, então vim aqui para cumprir o propósito de compartilhar mais esse capítulo curtinho, capítulo 7, sétimo dia, primeira semana do nosso estudo 1189. 1189 dias, 1189 capítulos, Bíblia de Gênesis a Apocalipse, lida, estudada, comentada, que você possa refletir no seu dia a dia a respeito daquilo que nós estamos estudando juntos e colocar em prática na sua vida, compartilhar, porque ouvir é muito bom. Eu gosto muito de ouvir, principalmente quando é uma revelação ou uma interpretação diferente da que eu já tinha. Ontem eu saí, foi aniversário da minha esposa, ela completou 26 anos e anteontem, como eu compartilhei, foi a revelação do chá da minha filha. Vim até de rosa aqui ontem para compartilhar essa notícia, feliz com todos vocês. E uma das nossas amigas saiu com a gente ontem. O marido dela não pôde ir porque ele estava participando de uma gravação de um clipe. Ele é baterista. Quem nos conhece sabe quem é. E ela falou: Alex, eu ouvi uma mensagem muito interessante de suportai-vos em amor. O suportai-vos muitas das vezes é interpretado como aquela pessoa chata, eu tenho que suportar ela. Mas ela falou: não, o suportai-vos é dar suporte em amor, não com cansaço, não com tristeza, mas dar suporte em amor. Ajudar, auxiliar, dar condições para que a pessoa se mantenha de pé. É algo muito precioso, né? Eu gostei muito quando ela falou, eu achei bem interessante, bem legal. Uma interpretação que é óbvia depois que a gente fala. Então tem muitas coisas óbvias que, por estar na correria, a gente não vê. Então essa é a oportunidade de ver e rever. Ontem eu li, eu estou nas últimas páginas de um livro, está até aqui na minha frente, falando sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Fala sobre dons, talentos e a busca espiritual. E o escritor menciona como é importante ler e reler o mesmo livro, o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Ele diz que ele deu uma tarefa para que as pessoas com quem ele discipula lessem o livro de Provérbios 50 vezes. E o interessante é que ele fala: você vai assimilando o entendimento só pela repetição. Logo, existe um ensinamento por detrás disso. A importância do repetir e comer e viver aquilo que a gente resolveu e decidiu seguir. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui para compartilhar a Tua palavra, comentar a Tua palavra e refletir na Tua palavra. Eu te peço que repreenda toda a retaliação do inferno contra a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha que está sendo gerada, sobre a nossa casa, os nossos familiares, os nossos negócios, colaboradores. Eu te peço a mesma repreensão sobre a vida de cada um destes que resolveu dedicar esse tempo para buscar a Tua palavra através dessa conexão. Que o Senhor traga uma revelação pessoal, uma revelação
única para cada um destes que resolveu buscar a tua palavra, buscar entendimento, buscar conhecimento, a fim de que o Espírito Santo trabalhe através de nossas vidas. Realiza o teu querer. É tudo que nós necessitamos e esperamos, e por isso nos submetemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Capítulo 7 de Mateus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Já começa assim, né? Nós todos, eu, você, temos uma tendência a criticar com facilidade e enxergar os erros das pessoas que estão ao nosso redor com muita facilidade. Logo, a Bíblia nos repreende, porque se a Bíblia fala para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, existe uma verdade por detrás disso que confronta diretamente a crítica e o julgamento malicioso das pessoas que estão ao nosso redor. Você gostaria de ser criticado de forma maldosa? Eu gosto de ser aconselhado, eu gosto de ser discipulado, mas criticado de uma forma pejorativa, isso ninguém quer. É triste, é dolorido. Então, se você tem alguma sugestão ou uma orientação, uma palavra de sabedoria, peça discernimento ao Espírito Santo e vá até a pessoa alvo desse momento, ok? Até porque quando a gente quer ajudar, a gente fala com a pessoa. Mas quando só queremos tecer comentários críticos e ficar pautando a vida das pessoas e fofocando, a gente fala pelas costas. Eu gosto de falar com as pessoas e, infelizmente, às vezes me pego falando de alguma ou outra pessoa e isso é errado. É algo que nós temos que vigiar, porque é muito fácil criticar, em especial pessoas que não estão fazendo parte da conversa. Então, vamos nos esforçar. Eu me proponho, a partir de hoje, me dedicar ainda mais nesse propósito. Eu não gosto e não faço isso por maldade, nem sou de criar círculos para ficar falando de determinadas pessoas, mas às vezes eu me sinto à vontade de compartilhar com um ou outro líder a respeito de uma preocupação em relação a uma pessoa, ou comentar a respeito de alguém que faz parte do meu círculo, mas leve esses comentários e essas orientações e sugestões para a pessoa. Do contrário, é só fofoca, tá? Muito do que eu vou falar aqui, eu me encaixo 100%. Eu me encaixo colocando em acerto, em análise, em correção. Então, o fato de eu estar compartilhando não quer dizer que eu não esteja também absorvendo. Isso é importante, porque todos os erros citados na Bíblia de todos os personagens bíblicos são deixados lá para que a gente entenda que nós estamos sujeitos a errar. E a diferença é que você escolheu corrigir esse erro. Essa é a diferença. Não quer dizer que você é perfeito, eu não sou, não somos, mas estamos
buscando todos os dias nos aperfeiçoar através dessa palavra. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É o que eu acabei de falar. Você quer cumprir uma das maiores ordens que Deus, que Jesus, que os profetas nos deixaram registrada, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei. Esta é a lei. Logo, se você tem o desejo ou busca por algo no seu emocional, no seu espiritual, no seu físico, separa e dedique sementes nesse propósito. Existem casos em que a pessoa deposita sementes espirituais e espera colher frutos terrenos. Se você está depositando sementes espirituais, você vai colher frutos espirituais. Ok? Então, se eu trabalho, se eu me dedico ao meu negócio, ao meu serviço, eu tenho a tendência de, quando faço isso com excelência, colher frutos nessa área. Princípios. Deus está disposto a responder tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente busca, porque Ele é um Pai que nos ama, ao contrário de nós, que somos maus. Mas ainda assim sabemos dar coisas boas. Aqui, quando faz a analogia de pedir pão e não dar pedra, é porque os pães da época eles tinham um formato meio arredondado e da forma que eram feitos pareciam com pedras, ok? Então, você sendo terreno ilimitado, eu sendo terreno ilimitado, ainda assim, nós sabemos diferenciar o que é bom e o que é ruim. A respeito do peixe, se pedir peixe não vai dar cobra, porque tinha alguns peixes, tem espécies de peixes que parecem cobras, e a gente sabe diferenciar. Eu não sou pescador, meu pai pesca, mas a gente entende o que é uma cobra, o que é um peixe. Ou seja, nós sabemos diferenciar aquilo que é bom do que é ruim. E vamos sempre escolher o melhor, pelo menos deveríamos, para entregar para aqueles que amamos. E o filho talvez seja uma das maiores linguagens de amor, é por um filho. Você se dedica ao máximo. Eu já sinto isso, esse desejo de querer entregar o melhor para minha filha, e eu ainda nem vi o rostinho dela, mas eu já amo ela e eu desejo para a vida dela o melhor de Deus. E é isso que Deus tem ao nosso respeito. Pensamentos muito melhores que os nossos ao nosso respeito. Mas, mesmo Deus tendo um plano perfeito para cada um de nós, Ele nos dá liberdade para que a gente escolha o que a gente quer. O que você quer? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. A palavra, ela vai fazer com que... Eu ouvi isso de um pastor semana passada. A palavra, ela vai dificultar a sua vida em vários sentidos, porque muitos agem contrário à palavra. Logo, se você está agindo na contramão, muitas coisas das quais
esses que não cumprem a palavra e são privilegiados por conta disso, vamos supor, o empresário que não paga impostos, ele é privilegiado, ele consegue diminuir o custo dele facilmente. Mas você que escolheu fazer o certo e cumprir com dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você está pagando 100% dos seus impostos, logo fica mais apertado. Tem tantos exemplos, mas esse é o que me salta à mente porque tem a ver com a minha vida. E quando a gente escolhe cumprir princípios, a gente destoa da realidade daquilo que a gente está convivendo aqui na Terra. A porta é estreita, bem estreita. Mas se nós seguirmos os princípios que aqui estão listados e compreendermos o quanto isso vai trazer não somente frutos para o nosso emocional e para o nosso físico, mas frutos eternos que nós só veremos na eternidade, nós estaríamos fazendo isso há muito mais tempo. Eu tenho pedido a Deus, restitua-me o tempo perdido, porque a palavra diz que um dia é como 1000 anos como um dia. Então, Deus consegue alterar a noção de tempo e dar com uma medida ainda maior para que seja compensado de alguma forma o tempo perdido. Mas foi perdido. Ainda que Deus me restitua nos próximos anos até o fim da minha vida e que eu tenha no mínimo mais 34 anos de vida, eu deixei de absorver nos últimos 34 como eu gostaria. De alguma forma, os 34 anos que eu vivi me trouxeram até aqui. E eu nem tenho 34, eu tenho 33. Eu vou fazer 34 dia 27 de março, hoje é dia 14 de fevereiro. Logo, em 33 anos de vida, me trouxeram para essa realidade, mas eu quero ir além. E você? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pesado, triste, porém real. O fato de você e eu falarmos da palavra não nos dá o direito de dizermos que temos um relacionamento com Deus. Relacionamento é diferente. Eu posso falar sobre Michael Jackson. Por quê? Porque eu conheço a história. Eu li a história sobre Elvis Presley. Sei um pouco da história. Sobre Billy Graham, nós conhecemos a história. Miles Monroe, nós conhecemos a história. Personagens, pastores, famosos, nós conhecemos a história, mas nós temos relacionamento com essas pessoas? Muitas já morreram, dessas que eu citei, todas. Porém, existem aqueles que ainda estão vivos e a gente conhece a história, sabe um pouco da vida, mas não quer dizer que temos relacionamento. O que Deus quer é se relacionar, não saber que Ele existe. Saber que Deus existe, o diabo sabe, conhece e até se comunica, mas não se relaciona, porque Ele resolveu quebrar
essa aliança de relacionamento quando tentou ser maior do que Deus. Que eu e você não utilizemos dos dons e talentos, como pregar, como expulsar demônios, como falar em línguas e tantas coisas que foram citadas aqui. Talentos. Cantar, tocar. Tem pessoas que têm o dom de falar e elas estão entregando esse dom para mamão, apenas ganhando dinheiro, e não tem problema ganhar dinheiro com a sua capacidade. Porém, lembre-se, quem te deu a capacidade? Quem te concedeu esse talento? Quem te deu o dom da vida? Quem te deu saúde para que você usufrua desse talento? É uma reflexão. Reflita a respeito da sua vida. É muito fácil refletir a respeito da vida do outro. Quando eu paro para pensar nessa questão, eu peço a Deus, me dar condições de frutificar bons frutos, que eu plante boas sementes, que eu viva uma boa vida, a fim de que eu seja aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu quero que os versículos da palavra se tornem verdade na minha vida. E eles só serão verdade na minha vida se eu aplicar aquilo que eu estou entendendo no meu dia a dia. Eu vejo uma placa de pare. Eu entendo que ela significa que eu devo parar. Mas se eu não paro, não adianta eu ter visto, não adianta eu ter entendido. Eu não coloquei em prática. Entende? Por isso que, infelizmente, muitas vezes, eu e você vamos à igreja, ouvimos uma palavra abençoada e saímos da mesma forma que entramos. Porque a gente não pegou aquilo para a nossa vida, para colocar em prática, em especial na segunda-feira. É por isso que, infelizmente, para alguns, Jesus vai dizer, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Só tem autoridade quem pratica. Só tem autoridade quem vive a palavra. Para que você exerça autoridade nas disciplinas espirituais, você precisa vivê-las. Do contrário, você só vai falar daquilo que você tem lido e não do que tem vivido. Construir a casa na rocha, sobre a palavra, sobre os princípios da palavra, sobre aquilo que a palavra diz, para que eu e você possamos viver. Eu ouvi um empresário falando, um empresário cristão, que ele consegue conversar o dia inteiro falando sobre princípios, regras de administração baseados na Bíblia, sem falar da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é de fato um manual de viver, de ter uma boa vida. Ontem, essa mesma amiga mencionou algo que Billy Graham disse, e eu vou falar de forma bem resumida aqui. Eu até copiei e coloquei em um capítulo do livro que eu estou escrevendo, e fala o seguinte: ainda que o cristianismo tenha sido mentira e o céu não existe e Deus não existe, para mim foi um prazer ter sido cristão. Ainda que tudo que está escrito aqui seja só conto de fadas, é um prazer viver os princípios que estão aqui.
porque eles me tornam um homem melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um marido melhor, um patrão melhor, um pai melhor. Eu estou sendo mudado constantemente pela renovação daquilo que eu tenho aprendido através da palavra. Eu tenho vivido essa realidade. E ainda que soprem os ventos e venham as inundações e todo o mundo conspire contra mim, as minhas emoções estão sendo guardadas pelo poder da presença desse Deus que eu acredito que existe e habita na minha vida. As ansiedades e os problemas do dia a dia não podem te fazer parar quando você realmente vive o poder e a essência e os princípios da palavra. Que a sua base realmente esteja firmada na rocha e você viva dias felizes dos quais Deus se agrade e as pessoas vejam os bons frutos através daquilo que você vive e da forma que você fala e se comporta com todos ao seu redor. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para os meus amigos, é isso que eu desejo para minha família, é isso que eu desejo para mim, que eu tenho buscado. E outra, se eu parar de buscar agora, se eu jogar esse livro fora e eu falar, não quero mais viver isso, eu vou colher frutos bons do plantio que eu fiz no passado. Mas daqui a pouco eu vou começar a colher maus frutos. Se você ainda está colhendo maus frutos, é porque você resolveu plantar bons frutos recentemente, boas sementes. Então, não persista em plantar más sementes enquanto você ainda está colhendo maus frutos de sementes ruins que você plantou no passado. E não desista, ok? Se você resolveu fazer certo a partir de agora, aguenta, calma, você começou agora. Eu tive muito essa crise de ansiedade de, pai, eu já estou fazendo o que é certo. Eu já abandonei os meus maus costumes, os vícios e maus hábitos. E agora? E o silêncio vinha. E tudo que eu precisava é de tempo para que a palavra assentasse no meu coração. Isso que eu estou fazendo aqui, eu queria ter começado há uns 2 anos atrás. Mas eu tinha que ter o meu momento, a minha busca, o meu relacionamento, a fim de poder inspirar você a buscar e ter o seu momento, a sua busca, o seu relacionamento, as suas revelações. Que Deus te abençoe muito.